Craque, no mundo do futebol existem muitos jogadores de nacionalidade dupla, os famosos naturalizados. Em nosso país, por exemplo, temos Diego Costa, um brasileiro naturalizado espanhol. Essa questão é muito discutida no esporte, afinal, se um atleta possui duas nacionalidades, a qual seleção de futebol ele jogará? No caso de Diego Costa, por exemplo, ele optaria por Brasil ou Espanha? Vamos ver quais seleções ele e outros jogadores defenderam e o porquê de terem recusado seu país. Em uma situação hipotética, alguém tenta te agredir por você ter mudado de país pouquíssimos dias antes do torneio da Copa do Mundo. Sim, isso aconteceu com o jogador. E não foi com qualquer atleta, mas sim com um dos maiores futebolistas da história. Você já vai conhecê-lo. Vamos iniciar falando de Lionel Messi. É comum que jogadores naturalizados optem por lutar pelo seu país em que vivem, mas não pelo país em que nasceram. Essa decisão pode ser boa ou ruim por sua carreira, mas para o maior jogador argentino da história foi uma grande bola fora. Até o ano passado, um dos principais argumentos contra Messi era o fato de sua carreira em seleções e suas disputas internacionais serem péssimas em relação à sua carreira em um clube. Mas depois de tanto tempo, Lionel conseguiu quebrar esta maldição apenas em 2022. Mas e se eu te informasse que ele poderia ter sido campeão da Copa do Mundo de 2010? Sim, há 12 anos. Sim, a Espanha ganhou, mas isso não anula que Messi também poderia ter vencido, mesmo sendo argentino. O porquê? Vamos lá. Messi pode ser nativo da Argentina, mas seu bisavô nem tanto. Para falar a verdade, nem um pouco. Este familiar do craque nasceu na Espanha. Logo na adolescência, Messi se mudou para Barcelona acompanhado de sua família. Na época, o pequeno Lionel, falando não só em altura, mas em idade também, estaria iniciando sua carreira no Barcelona. Chegando lá em pouco tempo, o argentino foi acolhido pelos espanhóis que se encantaram com todo aquele talento. Uma das pessoas maravilhadas pelo talento do jogador era Carles Rexach, o diretor de futebol do Barcelona. O homem viu a habilidade de Messi desde cedo e tinha ciência que ele seria um grande reforço para a seleção espanhola. Ele chegou a montar lobbies para convencer a federação do país, o que não demorou muito, pois eles estavam condicionados a aceitar tranquilamente a ideia. Mas quando tudo parecia encaminhado, Messi recusou o convite, porque defenderia a seleção argentina. Afinal, ele se espelhava e buscava seguir o destino de Diego Maradona. Uma decisão nobre, mas que por muito tempo foi vista como a pior decisão da carreira de Lionel Messi. Afinal, esta escolha só foi vingar em 2022, com a vitória da Argentina sobre a França. Mas craque, e se Messi jogasse no meio dos espanhóis? Teria ele vencido não só 2010, mas também 2014? Bom, nunca saberemos, mas com toda certeza seria um futebol incrível. Hoje, muitos espanhóis se sentem apunhalados pelo jogador. Querendo ou não, não é uma escolha fácil, muito pelo contrário. Agora falando de Paul Pogba, ele tomou a mesma escolha de Messi, mas os resultados foram completamente diferentes. O jogador esteve entre os melhores do mundo em 2016, quando foi transferido ao Manchester United por quase 90 milhões de dólares. E na época, ele era de fato o atleta mais caro do esporte. Já nestes anos, Pogba era chamado para servir um país em campo, e este não era a França, mas sim seu país natal, a Guiné, onde seu pai nasceu. Inclusive, 2 de seus irmãos chegaram a jogar pela seleção da Guiné, mas diferente dos dois, Paul optou pela França. Bom, que climão que ficou entre a família quando ele fez este anúncio, hein? Além de estar mais conectado à França, é fato que a seleção francesa é algo que agrega mais à sua carreira do que o time da Guiné. Infelizmente, é a realidade. E esta decisão trouxe frutos, pois ele foi um dos heróis da Copa do Mundo de 2018, conquistada pela França. Mesut Ozil também foi outro a escolher um caminho diferente de sua família. Nascido extremamente pobre, Mesut era o caçula de 4 irmãos e presenciou uma época terrível da imigração alemã. O seu divertimento da infância era jogar futebol com seus irmãos, e está óbvio qual das crianças era a mais empenhada. Os seus pais são turcos, então ele recebeu o convite para jogar pela Turquia, mas ele foi contra o desejo de seus familiares e se juntou à seleção alemã. Bom, o resultado dessa decisão? Campeão do mundo em 2014, um dos maiores meio-campistas da história do futebol e 7 gols no país que aparentemente possuía o melhor futebol do planeta. Ele conseguiria as mesmas conquistas com a Turquia? Claramente não. Então esta foi uma decisão semelhante à de Pogba.
Ainda na Alemanha, falemos de Boateng. O jogador venceu uma Copa do Mundo, a Champions League e só 9 Bundesliga. Jérôme Guignin Boateng, no entanto, era desejado por seu país, Gana, mas recusou quando seu irmão Kevin Pryce Boateng aceitou o chamado. Os irmãos decidiram qual seleção iriam jogar através do cara e coroa. Pelo menos é o que as más línguas dizem. Estes países pequenos e fora do palco tradicional do futebol sofrem com estas debandadas de jogadores que poderiam ser seus. No caso da Nigéria, o zagueiro David Alaba poderia ter jogado pelo país, já que seu pai é o príncipe nigeriano. E por ser filho de uma filipenha, ele também poderia ter representado esta outra seleção, mas optou por servir a Áustria em campo. O figurão Kylian Mbappé foi outro que esteve na mesma decisão. O maior jogador de futebol da França protagonizou o título de 2018 na Copa do Mundo e quase trouxe a Copa de 2022. Seus feitos são enormes, mas ele poderia tê-los feito em outra seleção, Camarões. Imagine esta dupla, Samuel Eto'o e Mbappé. Que pena que os jogadores não estiveram em atuação na mesma época. O pai de Mbappé é camaronês e sua mãe é argelina, mas seu espírito francês falou mais alto que ambas as seleções. Agora o momento aguardado. Que jogador poderia ter sido ferido por escolher outro país? Infelizmente, o jogador Diego Costa. Em 2013, Diego Costa estava jogando pelo Brasil, mas pouco tempo depois já estava com a camisa da seleção espanhola. A questão é que sua decisão havia sido escolhida há tempos, então para Diego estava apenas aguardando a cidadania dada pela Espanha. Então, ao recebê-la, ele se juntou ao Naranjito e os jogadores espanhóis e os torcedores brasileiros não gostaram nada. Muitos chegaram a ameaçá-lo de morte apenas por esta decisão. Bom, é estranho que ele tenha usado o Brasil de apoio para formar sua imagem internacional para, no fim, ir à Espanha. Mas, craque, ameaças contra a vida não são justificáveis. Que lista, hein, craque? Cada jogador da lista brilhou na seleção que escolheu, mas certamente também brilharia nas outras opções que poderia ter escolhido. O fato é que cada possibilidade que cada atleta teve eram possibilidades de carreiras completamente diferentes das que tiveram. Agora imagine, e se todos estes jogadores juntos pudessem jogar pela mesma seleção?